Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Hoje tem live especial. O professor Parra já está aqui. Já vou puxar. Hoje é live especial, um ano de Sete Sertão, com o professor Parra participando, que eu já estou aqui para puxar ele. Aqui no Instagram novo do Laboratório de Biologia de Insetos da Exalc, que é liderado pelo professor Parra. Quem não seguiu esse Instagram, já aproveita para seguir. Boa tarde, professor. Tá me ouvindo? Tudo bem. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá bom o som? Então tá Quem bom. puder falar aí, está escutando bem, que não tá, já comenta. Mas eu acho que tá tudo certo. O professor já tem um tom de voz, né, professor? Você já tem quase um microfone aí. Eu acho que não tem muito problema de altura, não. Certo. Professor, antes de tudo, muito obrigado. Já falei, né, novamente, você sempre é muito solícito para tudo. E até agora com essas modernidades e lives e tudo mais que anda acontecendo, e você logo de cara aceitou, né, essa participação. Não sei se o Luiz já contou, mas está tendo muito dessas contas de Instagram, Facebook, com o pessoal do laboratório, a meninada de graduação, de pós-graduação, fazendo um vídeo. Então, hoje tem um mundo de coisas de entomologia na rede, né, nessas redes sociais, e é mais um espaço muito legal para a gente interagir. Tem um alcance muito bom, então só agora já temos mais de 80 pessoas aqui já para assistir o senhor, então é uma ferramenta maravilhosa aqui de interação, né? Fora aqueles nossos encontros mais formais, acadêmicos, de congresso, né? Então a gente tem essa oportunidade também de agradecimento, muito obrigado. E antes de mais nada, eu vou fazer uma introdução rápida aqui. Nem precisa, né? Que todo mundo conhece, não precisa nem fazer a introdução, mas vamos manter aqui, né? Quem não conhece melhor o professor Parra, ele é formado em engenharia agronômica e fez mestrado e doutorado na Exalc, um pós-doutorado na Universidade de Illinois, e ele já tem vários títulos e prêmios, né? Quando a gente tem que resumir os prêmios, você já vê, né? Títulos, né? Mas ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro da Academy of Science for the Developing World, recebeu a Comenda de Ordem Nacional do Mérito Científico, pertence à classe Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, foi presidente da SEB, foi diretor da Exalc, bolsista de produtividade 1A do CNPq, bem, e muitas outras coisas, né, professor? Não tem, eu já tive que resumir, porque é tanto, senão a gente já ia perder muito tempo só na sua apresentação. Então, para começar esse papo, professor, eu queria que, para o pessoal conhecer um pouquinho melhor a sua carreira, né? E como é que foi, fora suas publicações e livros, que todos, né, quem é da área já conhece, mas como é que foi seu início? Assim, a sua graduação, você já tinha um interesse por insetos, ou isso só veio já no mestrado e doutorado, que você pode comentar também? E tem também uma história que você era muito bom em futebol. Eu não sei se era muito verdade, que você teve até que se decidir se ia para decidir entre o futebol e a ciência. Fala pra gente se isso aí é fake news ou é verdade mesmo. Bem, Tiago, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação conversar com você e com os participantes, dando uma ideia do que a gente faz e como estamos, né? Estamos na pandemia, realmente numa situação inusitada na minha vida. Então, acho que todos estão num momento difícil, né? E talvez seja até bom para nós conversarmos e descontrairmos um pouco. Então, muito obrigado pelo convite. Na verdade, quando nós vamos falar de início da carreira entomológica, eu acho que eu tenho que fazer uma menção ao meu passo anterior. No meu tempo, o colegial de hoje era científico. E eu tinha a ideia, sempre tive uma aptidão para a parte biológica, mas eu tinha uma intenção de fazer medicina. Eu ia ser médico, essa era a minha ideia. E aí, no final, na metade do terceiro colegial, que seria o terceiro científico na minha época, nós fizemos uma excursão à escola, a Exalc, e eu me entusiasmei pela beleza do campus e resolvi fazer agronomia. Então, eu vim fazer agronomia e na verdade, eu comecei
embora sem conhecer muita coisa, mas eu comecei a frequentar o curso de engenharia agronômica. E fiz as disciplinas, e aí eu tive, no segundo ano, eu tive entomologia. E eu percebi que eu gostava comecei a gostar da entomologia, embora não tivesse tido contato anterior. Eu sempre gostei dessa parte de ciências biológicas, mas não tinha ainda havido contato com a entomologia. E, por coincidência, o pai do Júlio Marcos, que é um ex-diretor da escola, que é da minha turma também, foi o diretor anterior a mim, o pai dele veio com uma ideia de que existia um órgão que nós não conhecíamos também, chamado CNPq, e que na época era Conselho Nacional de Pesquisa, hoje o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e que eles estavam dando bolsas de estudo, as bolsas de iniciação científica. E aí, o pai do Júlio era muito amigo do professor Galo, que era o catedrático do Departamento de Entomologia, e o pai do Júlio falou, olha, vocês mandam um projeto que tem bolsas, né? E aí, o Júlio, que era o filho do seu Júlio, né? Ele é Júlio Marcos Filho, e o Amadeu, que era um colega nosso de Campinas, o Carlos Amadeu Leite de Oliveira, que trabalhou com ácaros, se aposentou recentemente de Jaboticabal, nós fizemos um processo e solicitamos a bolsa. E a bolsa saiu somente para mim e para o Amadeu. O Júlio, filho daquele que nos deu a ideia, ficou de fora, né? Posteriormente, o Júlio conseguiu outras bolsas, etc., mas essa primeira ele perdeu. E aí, então, começou a minha carreira entomológica, né? Então, começou aqui em Piracicaba, sob orientação do professor Domingos Galo. Então, foi assim que eu comecei com a entomologia. Com relação ao futebol, a turma falava que eu não era muito ruim, né? Eu participava das atividades, era um centroavante impetuoso e que marcava muitos gols, de cabeça, inclusive, tinha uma certa habilidade nas cabeçadas. A fama é que você era um grande cabeceador, né? O pessoal falava que eu era mais ou menos, talvez até fosse. E meu pai me incentivava muito, meu pai me levava desde do início da minha vida para ver os jogos do Guarani, tanto que eu não tenho um time de predileção, um time grande, eu sou Guarani, eu torço para o Bugre de Campinas. E eu comecei a me entusiasmar, comecei a jogar futebol e jogava muito. Então eu gosto de esporte de um modo geral, né? Eu tenho eu gosto muito de esportes, né? Eu não deixo de assistir um bom jogo de Federer com Nadal, ou uma corrida do Bolt, ou um jogo da NBA, ou ainda um jogo da seleção de vôlei, brasileira de vôlei, masculino ou feminino. Eu gosto de esporte. Eu acompanho todo tipo de esporte, mas eu sempre me dediquei a futebol, né? E, na época, eu jogava com os times amadores de Campinas, cheguei a jogar lá no Guarani, nos times inferiores, né, nas juvenis, etc. E quando eu jogava nos amadores lá de Campinas, tinha um técnico, um indivíduo, aliás, um jornalista, que era olheiro do Fluminense. E ele escolheu, do nosso time, ele escolheu o Augusto, que era um meia-esquerda, e eu, que era um centroavante, para que nós fôssemos, né? Mas eu vinha para Piracicaba, eu não tive a oportunidade de continuar. E o Augusto também foi para medicina lá na Praia Vermelha e não seguiu a carreira. Aliás, naquele tempo, para ser sincero, o futebolista não era muito bem visto como é hoje, né? Então era uma coisa meio diferente, eu pretendia seguir a carreira universitária, não sei se eu teria sucesso, mas a turma falava que eu era mais ou menos. Eu não era um perna de pau, como nós falávamos. Então, não é fake news, viu? O professor realmente, né, ele está sendo humilde aí, ele foi bem elogioso no futebol, mas acabou, ainda bem que escolheu a carreira acadêmica e seguiu. Professor, a gente está batendo recordes aqui, acho que já passamos de 140 pessoas aqui para
que veio assistir o senhor, então, já aqui você vê como é que você chama gente. Mas, professor, bem, então você acabou, você teve então, a oportunidade de estagiar com o Galo, né? Também uma referência na entomologia, e depois foi entrar, você era de Campinas, né? E foi entrar no mestrado com o Rosseto, que era também do Instituto Agronômico de Campinas, estudando na área de resistência, não é isso? Na verdade, eu morava, a minha residência em Campinas era ao lado do Instituto Agronômico de Campinas. Então, a minha casa era na Barão de Itapura, onde é o Instituto Agronômico, era ao lado. Então, eu via o Instituto Agronômico como uma opção futura de trabalho. Então, eu vim para Piracicaba e eu era orientado do professor Galo numa primeira bolsa, numa segunda bolsa eu fui orientado do Nakano, trabalhando com moscas de frutas do maracujá, e, posteriormente, então eu era bolsista aqui da Exalc, mas eu tinha interesse em ficar no agronômico. Então, nos fins de semana, todo fim de semana, durante o meu curso de agronomia, eu ia no Instituto Agronômico e fazia estágio com o Carlos Jorge Rosseto, que era quem trabalhava com resistência de plantas a insetos. E ele foi o meu orientador de mestrado numa área de resistência de plantas a insetos em algodão, trabalhando com a broca da raiz do algodoeiro, né? Então, eu tinha um estágio aqui e fins de semana eu trabalhava com o Rosseto, porque eu tinha intenções de entrar posteriormente, né? Eu me formei em 1968, eu entrei na Exalc no ano da Revolução, em 1964, e eu me formei em 1968, e em 1969 eu fui contratado pelo Instituto Agronômico de Campinas. Maravilha. E nessa parte você depois seguiu, então fez um mestrado com o Rosseto e foi entrar no doutorado com o Nakano. Então, o Rosseto na parte de resistência de plantas, né? E no caso, o Nakano você foi estudar mais a parte de bioecologia. Certo. O Nakano realmente eu trabalhei com inseticida mesmo. Quer dizer, o meu primeiro trabalho foi um trabalho realizado no controle da cochonilha do abacaxi, usando Diziston, que era o disulfoton, que era um sistêmico, um fosforato sistêmico, e que era usado na coroa do abacaxi e controlava a cochonilha. E esse trabalho foi por muitos anos referência e usado até pouco tempo para controlar essa praga, né? Então, no começo eu trabalhei, esse primeiro trabalho nosso foi com inseticidas, com fosforados sistêmicos, ou Diziston, ou disulfoton, que é o princípio ativo desse produto, que era da Bayer, né? E que foi muito utilizado durante muitos anos. Mas ótimo. Professor, já só falar que tem muita gente aqui, viu? Tem a Beatriz, o Dori, tem vários filhos seus aqui também, bastardos já aqui, ó, tem muita gente de todo canto do Brasil já e está de fora de outros países participando. Professor, então você participou, então, parte de resistência de plantas, depois o Nakano, que ficou depois grandemente conhecido na parte de controle químico, né? E como é que então começou essa sua caminhada para a parte de começar a criar estudos de criação de insetos, que você depois virou uma sumidade da área, e na parte de mais depois de controle biológico, como é que foi essa mudança para chegar aí? Já que seu trabalho de maior destaque no começo foi de controle químico. O negócio é o seguinte, então eu trabalhava no agronômico, né? E esse Rosseto era uma pessoa excepcional. O Rosseto, eu trabalhei na entomologia, e ele era uma figura excepcional. Ele trouxe todos esses novos conceitos de feromônios na época, de manejo integrado de pragas que estava começando. Era um indivíduo de uma acuidade científica impressionante. Mas houve problemas de relacionamento, né? E um grupo que trabalhava com ele saiu da sessão e eu fui trabalhar na seção de climatologia, né? Na seção de climatologia, onde eu montei um laboratório para estudar entomologia, que foi onde eu fiz minha tese de doutorado, né? Que era orientado pelo Nakano. Então, eu fui na climatologia
Tanto que naquela época, eu brinco com a turma, eu fiz o que a turma faz hoje em computador, usando o sistema SIG, né? Sistema de Informações Geográficas, zoneamento, etc. Eu fiz a minha tese de livre-docência depois na mão, né? Sem computador, sem nada, mas usando esse sistema, né? E, na época, então, eu trabalhei passei a trabalhar no Instituto Agronômico de Campinas, mais na seção de climatologia, trabalhando com bioecologia de insetos. E aí, numa sexta-feira à noite, o Nakano me convidou, telefonou e falou, olha, o Ararê, que era um professor daqui, faleceu e eu gostaria de convidá-lo. Naquele tempo não existia concurso, a gente era convidado e para entrar naquela função. E eu tinha, naquele dia, eu tinha dado a entrada de uma casa em Campinas, no dia que o Nakano me convidou, né? E aquele tempo o Piracicaba era distante, não é tão fácil hoje como Campinas tenha uma boa estrada, etc. Era mais difícil, e eu falei para o Nakano, Nakano, eu fico muito lisonjeado, mas me dê uns 3 dias aí para eu definir até segunda-feira, e eu vou definir. E aí eu conversei com o Altino Aldo Ortolani, que era o chefe do departamento, e ele falou, Paulo, eu se fosse você iria. Aqui você não tem como deslanchar, não tem com quem conversar, eu gostaria muito que você ficasse aqui, mas eu acho que você deveria ir. E realmente eu aceitei o convite, né? Falei para o Nakano, olha, eu vou para aí, então vou aí na segunda-feira com a família, minhas filhas eram pequenas, isso foi em 1974, né? E aí eu vim para Piracicaba. Então, eu estou aqui no departamento graças ao Nakano, né? E eu vim, na verdade, para substituir esse Ararê Santos Pedroso, que era um professor daqui, morreu com 40 anos, ele tinha um problema, me parece que renal, e ele faleceu, e ele tinha ido para a Flórida, onde ele foi estudar criação de moscas de frutas. Ele fez uma tese de mestrado lá com moscas de frutas, e eu iria entrar na área dele, que era considerada biologia de insetos, né? Então, eu vim para cá e comecei a trabalhar com biologia de insetos, tentando preencher a lacuna deixada pelo Dr. Ararê Santos Pedroso, né? E aí eu comecei a trabalhar com biologia, e dentro da biologia comecei a trabalhar com criação de insetos. E, posteriormente, então, eu vim, e naquele tempo era meio complicado, porque o professor era meio massacrado. Eu cheguei dando 20 horas semanais no curso de graduação, os cursos eram de 5 horas, eu dava um dia das 7 a meio-dia, da 1 às 6, o dia seguinte idem, e tinha que preparar um curso de pós-graduação. E eu preparei o curso de pós-graduação de biologia, sem nunca ter trabalhado com biologia, e eu fiz uma apostila, que é a base de tudo que eu escrevi até hoje, que tinha 2 volumes, dando uns 373 páginas, né? Então, eu escrevi, que foi a base, o que iniciou todo esse nosso trabalho com criação de insetos. E foi difícil o início, porque, na verdade, o brasileiro, o entomologista brasileiro, principalmente o entomologista econômico, ele está acostumado a matar insetos, né? E eu falava em criar, eu não era considerado muito normal, né? Então, isso passou realmente a criar uma certa confusão na cabeça da turma, que estava acostumada a matar insetos, eu ia entrar com a ideia de criar insetos, né? Então, isso foi até difícil falar, né, que era necessário, né? Você conta umas histórias engraçadas, professor. Quem não sabe, eu fui um dos sortudos que tive a oportunidade fiz mestrado e doutorado com o professor. Ele orientou mais de 100 alunos de mestrado e doutorado, e eu ocupei 2 vagas aí, né, professor? Uma do mestrado e um doutorado. Talvez algum senhor de cabelo branco pode ser de minha responsabilidade. Mas você contava umas histórias de que quando você mandava os primeiros projetos, você tinha que pedir liquidificador, micro-ondas, e o pessoal pegava para avaliar o projeto e não entendia que o cara está pedindo um liquidificador para o projeto dele, né? Então, são coisas... Era assim mesmo? Tinha esses questionamentos, inclusive?
Então, na verdade, né, Tiago, eu comecei então a trabalhar com biologia e posteriormente o Evônio trabalhava, o professor Galo e o Evônio. Aí o professor Galo se aposentou e aí eu continuei, passei a trabalhar mais com controle biológico. Então, até no começo era mais biologia, né? Então, eu passei posteriormente e eu queria, na verdade, a fazer com que o pessoal entendesse a coisa. Então, no início, eu dei um grande número de cursos do Iapoque ao Chuí, né? Eu dei cursos lá no INPE, no INPA, no Amazonas, eu dei cursos em Pelotas. Então, eu queria difundir isso daí. Então, eu viajei muito pelo Brasil, transmitindo essas ideias, né? Só que eu precisava, na verdade, eu precisava de um local para fazer minhas pesquisas, porque quando eu cheguei, o professor Galo me deu duas ou três salinhas, que eram pequenas, dado ao meu entusiasmo inicial para começar um grande trabalho, e aí eu resolvi pedir um projeto para a FINEP, né? E a FINEP, ela tinha projetos, e por coincidência eu conhecia um indivíduo lá, que era irmão de um professor de Viçosa, né, o doutor Chaves, Miguel Chaves. Ele era o presidente e tal, e ficamos assim conhecidos, né? Nós nos tornamos até relativamente amigos, né? E eu fiz um desses projetos para começar a criação de insetos que nós estávamos iniciando, né? Então, eu tinha estado nos Estados Unidos e estava tentando mobilizar aqui a turma para trabalhar com isso. E aí eu fiz um projeto e dentro do projeto eu pedia algumas peças. Então, eu pedia um freezer, uma geladeira, um liquidificador, micro-ondas, e aí o indivíduo, o doutor Chaves, telefonou para mim. Falou, Pablo, você está querendo montar um laboratório ou uma lanchonete? Né? Então, realmente, o começo foi meio difícil, porque realmente a gente teve que enfrentar, né, algumas peculiaridades da época. Né? Então, era difícil. Né? Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, estava com ideias frescas, né? E tive que sensibilizar a todos para que nós tivéssemos aqui um bom laboratório. No fim, eles deram, não exatamente como eu pedi, eu tinha pedido 500 metros, eles deram talvez 250 metros, que depois eu fui aumentando, mas eu consegui, a despeito dessa dúvida, se eu iria montar lanchonete ou fazer um laboratório de criação de insetos. Mas ótimo, né? Inclusive esses cursos que você falou que fez em toda parte do Brasil, tem até gente aqui, a Mônica Ishikawa, que é daqui de uma agrônoma de Petrolina, falou que fez um seu curso em 89 de criação de tricograma. Ela citou também aqui a Nemaura Raj, que foi orientado seu. Bem, prosseguindo a conversa, essa parte realmente, né? Hoje a gente faz projeto com criação de insetos, ninguém questiona mais quando a gente pede. Nemaura, na verdade. Pode falar, professor. A Nemaura, ela foi orientada pelo professor Nakano, né? Mas eu tive muito contato, eu estive em Petrolina na época do tricograma, na época da tuta absoluta, dei algumas palestras aí, em que a Nemaura estava criando tricograma para iniciar o trabalho, né? Fazer o trabalho ainda em tomate. Sim. E tanto que, na época, as indústrias de tomate elas migraram para Goiás, né? Então, na época, elas se localizavam toda aí no entorno de Petrolina e depois da ocorrência da tuta, elas migraram para Goiás, onde ficou, então, o centro de massas de tomate, essa parte aí, que era que ficava por aí, né? E é até interessante, sabe, Tiago? Porque eu, na época, na verdade, eu queria então aumentar essa possibilidade do pessoal conhecer o que nós estávamos iniciando, criação de inseto em dieta artificial. Vai criar um inseto
numa dieta de proteína, vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios e esteróis. Aí que eles me achavam mais louco ainda, né? Falavam, puxa, mas o cara tem gente passando fome, ele vai criar numa dieta tão sofisticada, né? Então, isso, você pode observar essa minha vontade de transferir esse conhecimento e fazer com que o pessoal gostasse da coisa. Se você olhar meu currículo Lattes, os trabalhos na época eram todos quase publicados em português, exatamente porque eu queria fazer com que o pessoal aprendesse os componentes da dieta, mas com material nosso. Então, eu fiz muitos trabalhos que não tem nada a ver com ciência, né? Por exemplo, comprava-se a celulose, a alfa-celulose tinha que ser importada. Eu verifiquei que era possível usar papelão triturado em liquidificador que substituía a alfa-celulose. Dava condições, então, do pesquisador brasileiro trabalhar com dieta artificial, né? E trabalhando, então, com controle biológico. Então, eu acho que isso daí foi uma das coisas que a gente fez e que não possibilitava, na época, publicar o papelão corrugado triturado em liquidificador na Nature, por exemplo, né? Então, eu tinha que me limitar a publicar em revistas de pior nível, né, para que o pessoal assimilasse e acompanhasse os trabalhos no Brasil. Não deixa de ser ciência, né, professor? Mas você sempre teve essa preocupação de uma ciência aplicada, né? Uma ciência que chegue, que vai gerar um resultado, né, importante. Então, isso eu acho que você teve sempre na sua... Você perguntou, né, Tiago? Você frisou muito de que eu fui orientado do Nakano, né? Realmente, o Nakano, ele é um homem do campo, né? Ele é um extensionista nato. Então, eu aprendi muito com o Nakano, a despeito de não trabalhar mais com químicos, mas eu aprendi muito com o Nakano essa parte de campo. Ele tinha uma larga vivência do campo, porque ele veio do Instituto Biológico. Ele entrou quando eu estava frequentando a escola. E ele veio do Instituto Biológico, ele participava de uma campanha de erradicação de cancro cítrico. Então, ele tinha uma experiência fantástica de campo. Então, isso eu assimilei muito dele. Então, a despeito de fazer uma pesquisa básica, toda a pesquisa eu tento fazer, né? Não, e você sempre do campo, teve essa relação muito forte. E uma coisa que você falou, professor, das suas publicações, isso sempre foi uma preocupação sua, né? Então, assim, isso foi desde o começo, porque assim, era não só em relação o que você falou da dieta aí, mas serviu para toda a base da literatura da entomologia. Então, você se preocupou em fazer livros básicos de entomologia em português, e muitas coisas precisariam de uma tradução, adaptação de conceitos para o português, né? Para deixar... Você teve a preocupação em ter muitos orientados, você teve mais de 100 orientados, né, de mestrando e doutorado. Então, isso foi uma preocupação sua desde o início, porque e você, como é que você vê isso hoje, até em relação à geração atual, né? Porque muitas vezes a gente busca hoje não encontra alguma literatura básica e tudo, né? Que as pessoas se preocupam muito com só o seu artigo, a Nature, a Science, o que for, mas assim, também de vez em quando é muito importante a gente ter essa base, né? Que você deixou e continua a deixar para a gente. E o que você acha aí, que poder fazer uma reflexão dessa geração atual e pensando nessa sua preocupação que você sempre teve? Eu acho que, na verdade, eu sempre me preocupei, como eu falei, né, em que o pessoal utilizasse coisas de alta tecnologia, mas no Brasil, né, e com coisas brasileiras, né? Então, os componentes da dieta tinham que ser comprados no nosso mercado, etc. Então, logicamente, que eu achava que hoje mudou muito a coisa, né, Tiago? Hoje, se você pegar os alunos de graduação, o grande percentual fala inglês. Mas naquela época o pessoal não falava. Então, eu tive que adaptar termos para a nossa realidade, né? Então, eu achei que tinha que publicar bastante, e para que o pessoal tivesse
a esse acesso, né? Então, hoje, muitas vezes, o pessoal do Brasil não sabe o que está sendo feito aqui, porque isso está sendo publicado fora. Então, eu acho, não estou criticando quem publica fora, porque hoje eu publico quase na totalidade fora. Mas eu acho que você tem que dar atenção para o nosso agricultor, publicando coisas que ele entenda, né? Inclusive, nós estamos editando, você participa como um autor de um dos capítulos, nós estamos publicando o nosso manual, que foi publicado em 2002, espero que saia até o final do ano. Essa nova, não é bem uma nova edição, mas é o controle biológico no Brasil também, com insetos e ácaros, né? Não vai entrar a parte de micro-organismos, né? Então, eu acho que isso daí fez parte da minha formação, tentando, não é demagogia, mas tentando atingir o máximo, né, o nosso agricultor, e que o pessoal conseguisse entender as nossas pesquisas, né, e chegando, então, realmente àquele que nos interessa. Ótimo, professor. A gente já atingiu aqui marca de mais de 170 pessoas participando, muita gente te elogiando. Não dá para ler tudo, porque senão eu ia ficar só elogiando aqui, a gente não ia ouvir você, né? Mas só um depoimento aqui, que botou: em tempos de quarentena, ouvir essas histórias do professor Parra nos ajuda a ter mais esperança na jornada acadêmica. E tem a revista Entomological Communications, aqui ela agradece, inclusive, que é uma nova revista da SEB, né? E você se disponibilizou e fez o primeiro artigo da revista, né? E colocou um viewpoint em português e está lá disponível também. Então, demonstrando você estar sempre aberto, né, preocupado com essas publicações. Professor, seguindo, então, para o controle biológico, você falou desse seu início, mas eu não consegui pegar ainda ali qual foi realmente assim, o início que você teve o despertar para o controle biológico, que você pensou, não, essa linha aqui realmente é uma paixão e eu vou seguir por aqui também, que é muito importante. Bom, o negócio é o seguinte, o controle biológico, no Brasil especialmente, eu diria quase que até no mundo, ele foi iniciado por gente visionária, mas gente que tinha muita filosofia, né? Então, existia muita filosofia, muito achar o inseto bonito, ele faz uma coisa benéfica. Então, não existiam, embora a Califórnia seja o berço, etc., tinha um grupo lá bastante interessante, não se fazia, na verdade, não se faziam grandes programas inter e multidisciplinares, né? Então, eu achei que alguma coisa estava errada. Vinha um indivíduo e fazia a taxonomia de um inseto, vinha outro, fazia biologia, vinha outro, fazia um teste de seletividade, mas não se colocava tudo de uma forma conjunta, né? Então, eu falei, poxa, tem alguma coisa errada por aí, né? Então, e aí, aproveitando, veio um francês, Jean Vaugelet, ele veio dar um curso aqui em Piracicaba sobre tricograma, em 1982, e eu gostei do curso, fiz o curso, mantive um bom relacionamento com ele, e eu falei, eu vou começar um programa inter e multidisciplinar de tricograma no Brasil, né? E eu vi que os americanos, inclusive eu mostrei isso no Congresso Internacional, estavam totalmente errados, porque eles falavam que não dava certo o tricograma. Mas eles fizeram tudo errado, porque eles não fizeram essas ações inter e multidisciplinares. E aí eu fiz um programa que todos conhecem, que vai desde a taxonomia até o modelo desse programa, incluindo aí aspectos biológicos, aspectos de dinâmica da praga, a parte de seletividade, a parte de liberação, custo-benefício, até a modelagem. Então, todas as etapas, e foi um programa tão forte que eu até o convenci, o Zucchi, a fazer taxonomia de tricograma. Conhecem? Trabalhava com Tetrafritide, né? Com moscas de frutas, e eu o convenci a trabalhar com tricograma, e hoje o inseto que é
usado em mais de 2 milhões de hectares em cana-de-açúcar para controlar a broca, tem o nome do professor Galo, Trichogramma galloi, em homenagem ao professor Galo, dado pelo Zuc, né? Então, nós achávamos que seria interessante que nós iniciássemos um programa, e programa este que tem hoje os seus frutos, mas que demorou 15 anos. Nós começamos esse programa, eu estive em Antibes, na França, em 1984, e 15 anos depois, ou 16 anos depois, em 2000, ele foi lançado para o agricultor, né? Então, são programas que são difíceis de serem conduzidos, tem muitas dificuldades a serem vencidas, mas que nós conseguimos resolver o problema com esse grande projeto, né, que hoje é um modelo, né, para toda a América Latina e talvez, sem falsa modéstia, para o mundo, né? Eu acho que foi um programa muito bem feito, muito bem conduzido, que contou com inúmeros estudantes, inúmeros professores, e eu era simplesmente o coordenador desse grande projeto. Então, foi aí que eu comecei a me envolver com a parte de controle biológico, a partir daí, com esse pesquisador francês, Jean Vergelet, já falecido, né? E, professor, bem, isso começa com muitas décadas, todos esses trabalhos que foram feitos. Bem, você avançou bastante, teve grandes resultados que já seriam uma carreira de grande impacto, com obras, alguns programas de controle biológico de sucesso, de citros e tudo mais, mas, de repente, a gente chega no momento que hoje a gente muda o canal, está passando o Jornal Nacional e tem um comercial sobre controle biológico no intervalo, na Globo passando, né? Então, a gente chegou num momento, assim, que eu acho que nunca imaginava, né? Você imaginou que esse momento, você ia ter a oportunidade de vivenciar um momento como o controle biológico está vivenciando hoje? Sinceramente, não. Mas eu acho que realmente foi algo que aconteceu naturalmente, né, Tiago? Eu acho que na verdade, Tiago, eu não sou contra inseticidas. Eu sou contra a irracionalidade do uso de inseticidas e acho que os inseticidas nunca vão ser totalmente substituídos, né? Mas eu acho que o controle biológico tem o seu espaço, né? Mas hoje eu acho que as coisas mudaram, né? E existem várias coisas que levaram a isso. Nós temos hoje, para a síntese de um produto químico, fica 350 milhões de dólares, né? Não se tem química para desenvolver um produto que tenha as características que a população queira. Existe a pressão da sociedade, existem problemas do Brasil ser hoje um grande exportador de commodities. A exigência do mercado internacional é cada vez maior com relação a resíduos. Portanto, os produtos têm que ser sustentáveis, né? E o pessoal enxergou isso daí, está enxergando. Mas é uma coisa que também nós não podemos ser muito exigentes com a rapidez da utilização do controle biológico, porque ele será mal feito se for assim. Nós temos que ter um cuidado, né? Porque, logicamente, se todo mundo quiser usar controle biológico no Brasil, nós não temos disponibilidade de agentes de controle biológico para todo mundo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é inevitável, vai acontecer, se deveu no Brasil, principalmente à criação dos cursos de pós-graduação, à criação da Sociedade Entomológica do Brasil, a criação da Embrapa, que mandou muita gente sendo treinada no exterior na década de 70. Então, tudo isso contribuiu para que nós formássemos uma massa crítica em controle biológico. De 15% a 20%, houve período aí que de 15% a 20% dos alunos formados em pós-graduação eram em controle biológico. Então, nós formamos uma massa crítica que hoje não é ainda ideal, mas foi muito melhor do que no passado. E, graças a isso, começaram a haver esses avanços e, realmente, você vê, a agro é POP, agro é controle biológico, etc. Você ouve, esse ano aqui já houve 3 livros que foram publicados sobre controle biológico no Brasil, quer dizer, em inglês, mas no Brasil também.
existem inúmeras revistas de divulgação com capa de controle biológico. Não, realmente isso é uma verdade. Mas eu acho que nós devemos ter o pé no chão e essa introdução do controle biológico, esse avanço, ele tem que ser lento, gradual e bem feito, para que ele se estabeleça realmente. Existem algumas coisas sendo feitas que podem não dar no futuro credibilidade ao controle biológico. Aproveitando essa sua deixa, professor, acho que o Adnei, aqui da Embrapa Soja, já fez o comentário, ele quer introduzir aquele tema polêmico, então vamos fazer aqui. Ele pergunta, né, depois de tanta batalha do controle biológico, finalmente tem um espaço merecido. Hoje vivemos a polêmica do on-farm, perguntando qual é a sua opinião sobre a multiplicação, acho que especificamente em relação o que hoje que tem mais a multiplicação de bactérias, né? Certo. Não, eu acho o seguinte, só antes, viu, Adnei, prazer em ouvi-lo aí, Adnei, na verdade, né, eu acho que um marco no controle biológico no Brasil foi a introdução de Helicoverpa armigera em 2013. Né? Quando a Helicoverpa armigera foi introduzida no Brasil, não existia nada que pudesse controlá-la. Só existiam opções biológicas, que era o vírus, né? O diplomata, na época, né? E existia o tricograma precioso. E essas coisas, as duas funcionaram. E, de certa forma, foi até uma frustração, porque não havia disponibilidade para todo mundo. Então, foram tratados 250 mil hectares com tricograma, mas não deu para atender a todo mundo. Mas, de certa forma, começou a ser mostrado que o agricultor estava interessado no assunto. Com relação à pergunta do Adnei, não é a minha área, eu ouço falar e sou também testemunha disso, né? Eu acho que eu tenho visto isso. Existem duas vertentes no controle biológico, o macro e o microorganismo, né? Então, o macroorganismo é o que eu trabalho mais, cujo problema, na minha opinião, o grande problema são aumentar as criações, a automatização, e o microbiológico, o grande problema, na verdade, é a formulação, embora tenha a vantagem do shelf life, né? Ou seja, do tempo de prateleira. Quando você compra um produto biológico, um micro-organismo, você pode armazená-lo. Por outro lado, é muito mais difícil, é muito mais fácil ao agricultor utilizar um micro do que um macro, porque o micro se assemelha mais a inseticidas, né? Ele vai usar como se usa um inseticida e tem esta shelf life. Já o problema do macro é diferente. Mas o grande problema do micro é a produção. E a produção tem que ser, como um fungo, uma bactéria, um vírus, tem que ser em condições controladas. Se não houver um acompanhamento muito sério com relação ao on-farm, e se não houver um treinamento de alta qualidade, a probabilidade de dar produto que não seja adequado é grande. Isso qualquer especialista da área pode falar. Então, eu apenas reitero o que ocorre normalmente, que é essa dificuldade da produção, exigindo temperatura controlada, umidade controlada, etc. Então, não é muito fácil de ser produzido. Aliás, eu costumo dizer que existem 5 mitos no controle biológico, o que dificulta que se use mais, Tiago. E, dentre eles, o principal deles é o cultural, né? Então, meu pai usava assim, minha mãe usava assim. Então, essa questão familiar que se formou. Em segundo lugar, é que todo mundo fala que tem que ser mais barato que o químico. Só que o pessoal não leva em consideração aspectos ecológicos e sociais. Em terceiro, seria que é fácil. Isso é mentira. A facilidade leva ao amadorismo. Então, esses que são produzidos de uma forma não muito consistente levam ao amadorismo e podem denegrir a imagem do controle biológico. O outro mito, o quarto mito, seria que ele resolveria todos os problemas isoladamente. É mentira.
né? Ele deve fazer parte, na maioria das vezes, do manejo integrado de pragas, né? E que seria uma medida a longo prazo, porque começou o controle biológico com liberações inoculativas, porque não se dispunha de técnicas de criação. Então, precisava ser uma cultura perene e precisava a população se manter no local para que tivesse bons resultados. Então, nós devemos desmistificar essas 5 coisas para que cada vez nós possamos utilizar mais o controle biológico. A questão cultural, a questão do custo, a questão da facilidade, a questão de isoladamente resolver os problemas e de ser uma medida a longo prazo, desde que hoje nós sabemos que elas são tão rápidas quanto os inseticidas, desde que essas medidas sejam adequadamente feitas. Ótimo, professor. Realmente eu acho que é uma verdadeira aula, tem muito aluno aí, eu acho que o pessoal está todo mundo adorando. Continuamos aqui com quase 170 pessoas participando da live. A gente está hoje, professor, então com esse mercado do controle biológico, é uma coisa nova para muitos, né? Você mesmo acho que pode ser uma das felicidades também da sua carreira. Você teve uma empresa que saiu do laboratório, né? A Bug Agentes Biológicos, depois foi adquirida pela Cooper. E hoje, como é que você enxerga para muitas dessas pessoas, inclusive, que estão saindo da pós-graduação e tudo, né? Que pensam em montar uma empresa? Hoje você tem uma ex-aluna também, a Rízia, montou uma empresa também em Goiás, na parte com tricograma. Então, a gente vê muito para micro-organismo, a gente vê muito as multinacionais meio que tomando conta, né? Eu acho que quase todas as multinacionais possuem pelo menos um BT, já tem, né? Já começam a entrar um pouco em fungos e tal. Como você vê uma alternativa para as pessoas que estão querendo começar uma pequena microempresa, né? Seria talvez a busca por isolados mais característicos de regiões, talvez empresas mais regionalizadas, considerando o tamanho do Brasil. Como você pensa aí o futuro na parte de mercado do controle biológico? Eu tenho comentado muito, Tiago, que existem desafios ainda. E um dos problemas sem dúvida alguma, essa questão de logística e armazenamento no transporte do inseto, na logística de armazenamento e transporte. Então, realmente, talvez empresas localizadas mais próximas muitas vezes poderiam resolver esse problema de logística. E que, por outro lado, é resolvido, este é um dos problemas, quando a empresa é grande. Quanto maior ela for, mais dinheiro ela tem condições de fazer um sistema de logística, de armazenamento e transporte melhor, né? Então, logicamente que, sem dúvida alguma, vai haver uma tendência de grandes empresas pegarem as grandes fatias porque elas vão ter condições. Por exemplo, o Telenomus podise funciona muito bem para os quistos zeros, mas são 36 milhões de hectares. Se não for um sistema totalmente automatizado, com uma alta logística de armazenamento e transporte, não dá. Agora, eu acho que empresas pequenas, elas subsistirão se elas tiverem com mercados menores, evidentemente, e pode ser até regionalizadas, mas eu acho que podem perfeitamente persistirem. Mas o que acontece é que as grandes empresas, então a tendência realmente é ficar em multinacionais, porque as grandes empresas compram as pequenas. A Cooper comprou essa Bug que saiu do meu laboratório e que vinha indo muito bem. Então, existe uma tendência de elas serem compradas, e aliás elas fazem isso para serem compradas. Mas, por exemplo, a FAPESP tem um sistema de PIP, né, Programa de Incentivo a Pequenas Empresas, tem pelo menos 15 empresas hoje que são voltadas para o controle biológico. E elas subsistem. Logicamente que elas não vão atender ao mercado, porque o grande problema nosso é que nós somos o sistema de open fields, né, os campos abertos, é diferente do sistema americano, do sistema europeu de casas de vegetação. Então, é muito difícil nós atendermos ao mercado, que é muito grande, né? São milhões de hectares, né? Então, nós temos 10 milhões de hectares, mais ou menos, hoje sendo tratados, mas ainda é pequeno, se nós compararmos com o método químico, né? E o aporte desse controle biológico é em torno de
de 500 milhões de hectares, alguns já falam em 1 bilhão esse ano de reais, né? Então, está aumentando consistentemente e está aumentando o número de empresas também, né? De produtos, inclusive. Porque antes eu falava, olha, nos Estados Unidos tem muitos, tem 440 na Europa e tal. Hoje, embora nós tenhamos poucos organismos registrados, nós temos muitos produtos registrados. Tem um monte de metarrhizium, um monte de cordíceps, um monte de tricoderma, tem isária, né, que é o cordíceps agora, nós temos bovéria. Então, hoje nós temos no Brasil já 261 produtos, né? Só que hoje dá-se ao controle biológico uma visão mais ampla. Não se fala só em macro e micro, como nós falamos. Hoje fala-se em bioagente, biofertilizantes. Então, são outras coisas. Então, dessas 261 empresas que eu falei, 66% é com micro-organismos que são vendidos, 23% com macro, 7% com semioquímicos, que entra também nesse bolo, e 4% com químicos, né? Então, já é um avanço fantástico que nós temos, mostrando, então, que realmente nós estamos avançando, e avançando bastante. O mundo aumenta 10% a 15% ao ano a área de controle biológico. Eu acredito que o Brasil está com um número maior do que isso, considerando os macro e os micro-organismos. Não, o Brasil virou, né, professor, acho que um exemplo, né? E você é sempre consultado, né, inclusive para fora, porque realmente a gente hoje é o grande expoente, né, do controle biológico aplicado, é o Brasil, não tem nem outra comparação, né? E você é o nosso rosto internacional, acho que do controle biológico, que representa muito bem, né, com muito orgulho. E nessa trajetória toda, professor, você ainda conseguiu criar espaço aí para criar agora um novo centro de controle biológico em São Paulo, Spark Bio. Eu queria que você comentasse para as pessoas. A gente teve a oportunidade aqui de ter o Alexandre, o Aloysio, participaram aqui desse papo e falaram rapidamente do centro. Você poderia falar qual é a ideia desse centro? Tem uma parceria privada também envolvida, né? Como é que qual foi a ideia de criar esse centro aí em São Paulo? Na verdade, a ideia não é nossa. A FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ela criou um programa de centros de excelência. E esses centros de excelência, hoje já tem 13, 15, uma coisa assim, envolve grandes empresas, né? Então, Petrobras, Shell, Renault, Natura, usinas, conjunto de usinas. Então, dinheiros bastante volumosos, né? Shell, por exemplo, é um dinheiro que agora a Petrobras entrou também, 160 milhões de reais, um negócio muito grande. E nós lançamos a possibilidade de ter o suporte de uma empresa e a Koppert se propôs a entrar, né, conosco, né? Então, o Spark Bio é uma abreviação, é São Paulo Advanced Research Center for Biological Control. É centro de excelência em controle biológico, tem que ser em inglês, não é pedantismo aqui, né? Mas simplesmente foi essa criação desse centro e que hoje já tem uns 40 a 50 pesquisadores envolvidos e tem linhas de pesquisa, né? Então, a Koppert vai dar por ano aí em torno de 1 milhão, a FAPESP dá 1 milhão, a USP entra com 2 milhões, que são as facilidades, etc., por 5 anos, com possibilidade de renovar por mais 5. E ela tem, esse Spark Bio tem 5 linhas de pesquisa. A primeira delas é a prospecção de novos agentes de controle biológico. O segundo a produção e automação de macro-organismos. A terceira é a formulação de micro-organismos. A quarta é riscos e benefícios do controle biológico. E a quinta é a utilização do controle biológico no manejo integrado de pragas. Então, são cinco coisas
E o objetivo não é querer para nós esse centro, mas, sobretudo, é unificar. Você lembra que eu comentei que o sucesso dos nossos programas se deveram, sem dúvida alguma, a essa possibilidade de fazer ações inter e multidisciplinares. Então, nós temos que juntar tudo. A ideia é juntar tudo num centro, de tal forma que nós possamos atingir esses objetivos propostos, que vão desde a prospecção até a utilização em manejo integrado de pragas. Eu sou diretor, tenho uma vice-diretora, tem vários comitês de divulgação, etc., e tem também um International Board, que tem pesquisadores, 2 de Davis, um de Illinois, um da França, do INRA, né, que é o Eric, que você conhece, e tem um outro que é de Minnesota. Então, é um International Board que vai acompanhar, porque é um centro de excelência envolvendo pesquisa. E eu sou o coordenador, o diretor, como vocês quiserem, e foi exatamente nessa filosofia de tentar juntar as coisas para que a gente consiga atingir mais rapidamente resultados. Ótimo, professor. Parabéns, né, por mais essa, né, que você está liderando. E estamos já chegando ao final, já passa rápido demais, quando a conversa é boa. Já vamos com 56 minutos. Vou deixar uma última pergunta, mas antes eu já queria agradecer. Deixo aqui em público o meu agradecimento por tudo, né, muito que eu sou hoje como pesquisador, foi pelos ensinamentos que você me deu todo esse tempo que eu tive aí ao seu lado. Então, fica aqui o meu agradecimento e que você tem essa abertura para todos, né, que chega e bate na sua porta e você está sempre aberto para receber. Eu acho que é um exemplo para todos nós. E com esse finalzinho, pouco tempo, mas eu queria que a gente falou de toda rapidamente essa sua carreira, se tem alguma coisa que você acha que ficou faltando, né? Você fez tanta coisa, algo ficou faltando, você ainda acha? Eu acho, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu acho que o trabalho é um trabalho conjunto, eu devo muito aos alunos e àqueles que passaram por aqui, né? E eu acho que realmente eu estou aposentado, como você sabe, mas estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. Mas um dos motivos que eu fiquei foi exatamente por ver nesse Spark Bill uma possibilidade de continuidade do trabalho e que ele seja o controle biológico mais aceito e mais conhecido pela comunidade como um todo, né? Seja científico ou não, principalmente na parte não científica, existe uma ignorância muito grande sobre o assunto. Então, eu vi nesse projeto uma possibilidade da gente transformar realmente o controle biológico numa realidade. E eu falo, para concluir, que realmente nós somos hoje líderes em agricultura tropical. O Brasil é líder, indiscutivelmente, em agricultura tropical, tem tudo para ser o celeiro do mundo, e o nosso desafio hoje é fazer como fez a agricultura nos últimos anos, tornando-se o líder na agricultura tropical mundial. O nosso grande desafio é desenvolver um programa de controle biológico para regiões tropicais. Eu acho que esse é o nosso desafio e eu topei enfrentá-lo, dando então continuidade a esse trabalho e lembrando sempre que é um processo lento, gradual e que não precisamos ter pressa para que nós tenhamos sucesso. Professor, muito obrigado mais uma vez. Teve muita gente falando aqui. Eu já peço desculpas para as pessoas que não dá para ler tudo, porque realmente foi a participação muito alta, né? A gente passou mais de 170 pessoas aqui perguntando, elogiando. Tem muito ex-orientados seus aqui também, do Brasil, de fora. Então, mais uma vez, professor, muito obrigado. Essa live vai ficar depois aqui. Quem não pôde assistir agora vai poder assistir depois. Quem não segue ainda o Instagram do Laboratório de Biologia de Insetos da Exalc, que é liderado pelo professor Parra, pode seguir aí. Então, professor, muito obrigado mais uma vez e a gente mantém contato. Um abraço. Agradeço, Tiago. Um abração para você também, viu?